Você já teve a sensação que o seu cérebro parece muito mais um navegador com 50 abas abertas e parece que as 50 abas estão travando, não estão carregando direito e você não sabe exatamente de onde vem a informação, o que está acontecendo, está mais perdido do que cego em tiroteio. Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional usando princípios da neurociência e nesse vídeo eu vou falar com você sobre 5 sinais de que você pode ter TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que não necessariamente quem tem TDAH também tem uma hiperatividade muito alta. Eu já vi pessoas que falam: "Ah, mas eu consigo, eu não sou hiperativa". E aí a pessoa não vai buscar atendimento, não vai buscar um profissional especializado, que nesse caso é o psiquiatra, porque ela fala: "Ah, eu não tenho". Você pode ter TDA e pouquinho H, ou você pode ter DA e muito H. Então tem ali variações disso. A princípio eu falaria sobre 10 sinais e eu vou fazer 2 partes, tá? Então 5 sinais aqui de que você pode ter TDAH e no próximo vídeo mais 5 sinais. O primeiro sinal é a dificuldade extrema de manter o foco. Foco, na perspectiva da neurociência, é algo bem complexo de ser definido, mas a gente está falando basicamente da capacidade que um cérebro neurotípico tem de escolher uma coisa e de silenciar outras coisas à sua volta. As pessoas que têm TDAH, elas costumam achar que, e eu já ouvi inclusive gente com TDAH dizendo: "Camila, eu não tenho foco, eu não consigo focar". É ao contrário, a pessoa que tem TDAH não é que ela não consegue focar, é que ela foca tanto, mas ela foca em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, esse cérebro se desenvolveu de uma forma diferente de um cérebro neurotípico, e esse transtorno do neurodesenvolvimento faz com que exista menos dopamina no córtex pré-frontal. Dopamina, que é um neurotransmissor associado, nesse caso, às funções executivas do córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ó, mais para frente, mais frontal do cérebro. O que o córtex pré-frontal faz, Camila? Regula processos de planejamento, processos decisórios, de atenção e foco. Então é por isso que uma pessoa que tem TDAH vai ter prejuízos primariamente no foco. Só que é como se o cérebro não conseguisse refrear o comportamento da pessoa, ou seja, fazer ela refrear o comportamento dela, ignorar as outras coisas. Ela está tentando ter atenção nas outras coisas. O cérebro precisa refrear a atenção dela nessas outras coisas e direcionar a atenção dela para essa coisa aqui, que sou eu falando nesse exemplo. Então pode ter gente passando aqui, tem pouca gente, ó, você vai ver uma pessoa passando aqui, ó. Então uma pessoa com TDAH vai ter outros estímulos e ela vai ter dificuldade de refrear esse comportamento, de prestar atenção em outras coisas. Tá? Então, essa é a primeira característica. Segunda característica é o esquecimento frequente e a desorganização. É muito comum que uma pessoa com TDAH esqueça as coisas, perca os prazos, troque as coisas. Você pede para ela comprar leite desnatado e ela traz leite integral. E quando ela traz o integral, você ainda fala: "Cara, não era esse leite". E ela vai dizer: "Mas é tudo a mesma coisa, as caixas são tudo iguais". E uma caixa era azul e a outra era vermelha. Além de uma tá escrito leite desnatado e a outra tá escrito leite integral. Eu trouxe um exemplo do dia a dia, mas isso traz prejuízos enormes. Tem casamento que acaba por causa disso. Porque a esposa ou o marido cansa de ficar ali o tempo todo dizendo: "Não era isso, você comprou errado, você fez errado". E essa desorganização, uma pessoa com TDAH tende a ser esquecida e desorganizada, e por isso que ela precisa resolver essa questão da organização. Inclusive, eu tenho uma ferramenta que eu uso, eu vou deixar aqui um card para você assistir. Depois de assistir esse vídeo, você clica nesse card e assiste o vídeo em que eu falo do meu ambiente de gestão, em que eu gerencio lá projetos. Quando eu digo projetos, não é projeto da empresa, é projeto da minha vida, projetos diversos, tarefas também, coisas que eu faço no dia a dia, e conquistas, coisas que eu preciso lembrar de celebrar, né, de coisas que eu consegui conquistar. Uma pessoa que tem TDAH vai ter dificuldade com esquecimento frequente e com desorganização. Uma outra característica é a procrastinação. A pessoa com TDAH tem uma dificuldade com a procrastinação e esse vira quase que um padrão constante. Por quê? Essa questão da dopamina no córtex pré-frontal,
a gente usa, por exemplo, para avaliar qual vai ser o esforço e a recompensa de alguma coisa que a gente faz, que a gente vai fazer, né? A gente vai empreender esforço para alguma coisa e o cérebro faz um cálculo rápido da recompensa. Como essa pessoa tem variação na dopamina, ela tende a sempre mensurar que vai ter mais esforço para fazer aquilo do que o que de fato tem. Se você se você tem TDAH ou acha que tem, por isso está nesse vídeo, você já pode avaliar na sua própria experiência. Eu, por exemplo, convivo e atendo pessoas que têm TDAH. Não numa perspectiva médica, mas numa perspectiva comportamental, como mentora delas, para ajudá-las a usar ferramentas da neurociência para terem melhor desempenho e conseguirem lidar de forma mais adaptativa e produtiva nas suas vidas. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa geralmente relata, e eu também observo, que quando ela termina a tarefa, ela fala: nem foi tão difícil assim, nem deu tanto trabalho assim. Por quê? Enquanto ela pensava sobre a tarefa, ela fazia esse trabalho do córtex pré-frontal de imaginar como vai ser, de projetar esse futuro, de imaginar o trabalho que vai dar e o esforço que vai ser, essa pessoa imagina que vai ser mais custoso, mais difícil e mais pesado do que de fato é. Então, quando ela pega para fazer, ela vence, ela passa ali do vale da decisão, desse limiar da decisão, e ela opta por fazer e ela faz, ela geralmente constata que não foi tão difícil quanto ela imaginava. Porque nesse cálculo mental que o cérebro dela fez, que o córtex pré-frontal dela fez, nesse processo decisório, ela sempre pesa mais a mão do tipo, vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho. Uma outra característica é a impulsividade e a dificuldade de controlar as respostas. Essa pessoa que tem TDAH vai ter uma tendência a interromper mais as conversas, a agir sem pensar, a comprar sem pensar. Então, tem pessoas que têm impulsividade alimentar, que a gente não está falando de compulsão, mas de impulsividade, né? Porque a compulsão é uma outra questão. Mas gente que tem impulsividade alimentar, gente que tem impulsividade ou compulsividade na compra, em comprar coisas. Gente que no meio de uma conversa não consegue esperar, entre aspas, esperar a sua vez, apesar de não existir uma regra, né? Não aparece ali um display dizendo é a vez da Camila de falar, é a vez do Zezinho, do Pedro, da Maria, da Alice, da Daniela de falar. Não tem isso, mas socialmente existe uma regra, um consenso social, em que tem alguém falando e que você espera a pessoa que está falando concluir. A pessoa que tem TDAH, ela vai ter dificuldade de esperar a vez dela de falar. Ela vai ter uma tendência a, às vezes, inclusive, associar, trazer temas que não necessariamente têm a ver com a pauta da conversa, mas sim uma coisa que, enquanto ela ouvia partes, fragmentos dessa conversa, lembrou ela de alguma outra situação que ela viveu e ela fez uma ponte. Não é uma coisa necessariamente aleatória, mas na cabeça dela, ela fez uma associação que não necessariamente continuou acontecendo no curso daquela conversa. Imagina que uma frase começou a ser falada, ela pode pegar essa palavra do início da frase, associar com alguma coisa que ela já viveu, aí ela vai querer interromper e falar aquilo, até porque se ela não falar, ela pode esquecer, então ela quer falar logo. E aí, enquanto isso, a frase continuou seguindo, e aí, no final, no meio da frase, quando ela vai interromper, não tinha nem tanto contexto assim. Porque se ela tivesse interrompido e falado logo na primeira na palavra, teria super contexto, mas agora passa a não ter tanto. Então, essa impulsividade e a dificuldade tanto nesses contextos sociais, quanto de controlar a resposta. Uma criança que tem TDAH, que cresceu e virou um adulto, que não teve um diagnóstico quando criança, pode inclusive ter sido taxado como respondão, como sem educação, né, que nem se fala quanto a crianças. A quinta característica é que essa pessoa vai estar sempre com a sensação de estar atrasado e de correr contra o tempo. Quando a gente fala do TDAH, essa pessoa pode ter em algum nível uma distorção, né? Lembra que tem essa questão de planejar e de avaliar e de decidir, tudo isso sendo mediado pelo córtex pré-frontal. Então, essa pessoa pode ter uma visão muito distorcida do tempo. Ela pode se atrasar, inclusive, para compromissos na prática, porque ela estima que seria mais rápido do que de fato foi na prática. Como ela tem essa questão da dopamina no planejamento do córtex pré-frontal, ela pode virar uma pessoa que se atrasa sempre, ou que se atrasa muito, exceto se ela criar mecanismos.
tá? Você pode falar: Camila, eu já tive essa característica, mas eu criei um mecanismo. É o que as pessoas vão fazer, não só quem tem TDAH, mas todos nós fazemos isso. A gente identifica o que está tendo de erro e a gente constrói um novo comportamento. E a gente chama de comportamento adaptativo, ou seja, é um comportamento que não me traz prejuízo frente às interações e às demandas que a gente tem na vida. Mas essa percepção da pessoa com TDAH pode ser distorcida. Isso vai dar problema porque ela vai ter uma tendência a deixar as coisas para a última hora ou não mensurar ou subestimar o tempo que seria necessário para fazer alguma coisa. Então ela acaba, imagina no trabalho, ela acaba colocando slots que são muito pequenos para fazer uma coisa que ela tinha que fazer. Digamos que ela tem que fazer, que seja um programador que tenha que entregar alguma coisa. Ele pode separar um slot que é muito pequeno e aí depois ele fica estressado e sobrecarregado, ou ela, a programadora, fica estressada e sobrecarregada por causa disso. Então, eu recomendo que você assista o próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre as outras 5 características de pessoas que têm TDAH. Eu espero que tenha sido muito construtivo. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo. Se você lembrou de alguma coisa, compartilha também. Nunca esqueça que o conhecimento muda você e você muda tudo. E a gente se vê no próximo vídeo.